Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por vós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amém. Obrigado, Deus, pela Tua santa palavra. Agora oramos para que o Senhor torne esta palavra viva para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, irmão. Olha que a palavra do Senhor diz, nós estávamos falando hoje pela manhã, que Deus resolveu contar conosco na sua soberania para fazer as mudanças necessárias, para agir na terra. Deus é soberano para fazer como Ele quer, e Ele quis contar conosco. Ele quis que nós fôssemos seus cooperadores através da oração. Ele quer que nós oremos para que situações sejam transformadas, sejam modificadas. E a palavra do Senhor chega ao ponto de afirmar ousadamente. Quantos aqui creem que Tiago foi inspirado pelo Espírito Santo quando escreveu esta palavra? Diga amém. Então aqui está escrito com todas as letras e afirma categoricamente que quem pede recebe. O texto diz: olha, se você não tem, é porque você não pede. E muitas vezes nós não pedimos mesmo. Muitas vezes nós resolvemos todas as coisas à nossa maneira. Os problemas vêm, se apresentam diante de nós e nós vamos resolver conforme a gente acha que deve ser feito. A gente não tem o cuidado de se ajoelhar perante o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, e colocar para Ele os nossos problemas, as nossas dificuldades e esperar que Ele resolva. Ou primeiramente, antes de tomar qualquer decisão, primeiramente buscar a Ele para que Ele nos dê a direção, para que Ele nos dê o caminho. E nós muitas vezes vamos resolvendo tudo à nossa maneira, na nossa vida. E o texto diz categoricamente: olha, não tem porque não pede. E aquele que pede, diz a palavra, pede e não recebe porque pede mal. Pede e não recebe porque é egoísta, só pede para seus próprios prazeres, para esbanjar os seus próprios prazeres. Então pela manhã nós perguntamos assim: mas é aquela pessoa que está pedindo e que não está pedindo de forma egoísta? E aquela pessoa que está pedindo algo que é genuíno, é algo que ela está necessitando, é algo que é básico para a vida dela. Será que essa pessoa se enquadra nesse texto aqui? Veja que o texto tem uma continuação. E aí, meu irmão, eu quero que você entenda que antes de você chegar à conclusão, como muitas pessoas chegam de forma precipitada, de que simplesmente não é a vontade de Deus que você receba aquilo, que você examinasse a sua oração, que você examinasse a sua vida com Deus, antes de você concluir, porque a maioria das pessoas faz assim: ora, e se ela passa um tempo e não recebe, ela logo conclui: então se Deus não me atendeu naquilo que eu pedi, é porque não era a vontade do Senhor. Mas e quando aquilo, meu irmão, é algo básico? Ou será que você não crê que seja na vontade do Senhor que você tenha o alimento de cada dia? Está claro na palavra do Senhor que Deus quer que nós tenhamos o básico para a nossa sobrevivência. Mas ainda assim pode ser que alguém esteja pedindo pão e não recebendo. Ou
você pensa que não é a vontade do Senhor que você tenha um emprego, que você possa trabalhar para sustentar a tua casa. Pode ser a vontade do Senhor que você fique desempregado, passando necessidade? É óbvio que não. Não tem nada a ver com seus prazeres. Isso tem a ver com a sua necessidade básica. Mas pode ser que ainda assim você esteja lutando para conseguir um emprego e você ainda não conseguiu. E aí você vai concluir o quê? Porque você pediu e não recebeu, você vai concluir que não era a vontade do Senhor? Não, meu irmão, toda vez que você orar sobre uma determinada coisa, e você não está recebendo aquilo, você não recebe, embora aquilo seja legítimo, embora aquilo seja algo necessário para você, para a tua família, por favor, não saia deduzindo de imediato que é porque não é da vontade do Senhor. Não conclua imediatamente. Pense em outras coisas. Pense que pode estar acontecendo alguma coisa que está te impedindo de receber isso. Pense que a tua vida pode estar precisando de um ajuste para que você possa então receber isso que você está pedindo, para que as suas orações sejam orações mais eficazes. Porque às vezes é possível que uma pessoa ore por alguém e nada aconteça, e aquela pessoa saiu dali, foi para um outro canto, e no outro canto recebeu a oração de outra pessoa, e aquela oração foi atendida. Então não era a vontade do Senhor atender aquela pessoa, quando ela estava recebendo oração ali, e agora é da vontade de Deus que ela receba o que ela recebeu 2 horas depois? Não, meu irmão, existem algumas coisas que nos atrapalham na nossa vida com Deus, que é necessário que a gente faça um autoexame. É necessário, quando você tiver uma batalha de oração, pensando, pedindo alguma coisa e aquilo não chega, se coloca diante do espelho, fala com Deus: Senhor, o que está acontecendo na minha vida? Faça uma análise, veja, será que tem alguma coisa em mim que precisa ser ajustado? É uma pergunta que se deve fazer, porque muitas vezes, irmãos, há coisas na nossa vida que precisam ser consertadas para que as nossas orações passem a funcionar. A exemplo disso, nós temos, por exemplo, um relacionamento promíscuo com Deus atrapalha a nossa vida com Ele. O que eu estou querendo dizer com isso? Os versículos 4 e 5 da palavra linda de Tiago, ele nos diz assim, olha lá, versículos 4 e 5: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? O que esse versículo está, meu irmão? Esse versículo começa falando sobre pedir e não receber, e no meio fala sobre infidelidade espiritual. O que tem a ver uma coisa com a outra? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus? O que é que esse texto tem a ver? Esse texto aqui está dizendo que, em outras palavras, muitas vezes as nossas orações não funcionam porque Deus espera um compromisso ou um comprometimento maior com a pessoa dele. Deus não suporta a infidelidade de nenhum tipo. E muitas vezes os filhos de Deus são infiéis, no sentido de, ao mesmo tempo que adora a Deus, tem a sua vida misturada com as coisas deste mundo. E aí não supõe a tal pessoa, ou não supõe a tal grupo de pessoas, ou não supõe uma igreja inteira que vai receber alguma coisa de Deus, se o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento misturado, onde ao mesmo tempo que a gente se relaciona com Deus, a gente se relaciona com o mundo. A palavra do Senhor diz que nós fomos comprados por alto preço, o preço do próprio sangue do Filho de Deus.
Espírito, precioso Espírito. A palavra do Senhor diz que nós somos dele, e aqui no versículo de número 5 diz que o Espírito que ele fez habitar em nós, ele anseia por nós com ciúme. Ele se incomoda de ver a vida do filho envolvido com as coisas deste mundo, porque quem se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Porque, meu irmão, esse mundo nada tem a ver com Deus. É bom a gente entender isso de uma vez por todas. Nós, filhos de Deus, nada temos a ver com as coisas deste mundo. Mas muitas vezes, lá na nossa casa, quando ninguém está vendo, muitas vezes lá com outras pessoas, quando ninguém sabe, nós fazemos coisas que desagradam a Deus, que nada tem a ver com Deus. Ora, Jesus deixou isso muito claro, lá em João capítulo 14, versículo 30, quando ele estava para ser preso, para ser elevado, Jesus disse assim: aí vem o príncipe deste mundo. Ele disse: levantemos, vamos daqui, aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. O que Jesus quis dizer com isso? O que ele disse? Ele nada tem em mim. Ou seja, Satanás não tem nada em mim. Nada. Será que nós podemos dizer a mesma coisa? Será que nós podemos dizer a mesma coisa? Satanás não tem nada em mim. Ou será que se nós fôssemos colocados numa revista, nós teríamos algumas coisas de Satanás em nós? Interessante que até o próprio diabo sabe disso. Pois Jesus, quando chegou na cidade de Gadara, e lá havia um endemoniado, possesso, cheio, legião de demônios no corpo daquele homem. Aquele homem chega, os espíritos viram para ele e falam assim: que temos nós contigo, ó Filho do Deus Altíssimo? Vieste aqui para atormentar-nos antes do tempo? Olha as palavras dos demônios. Que temos nós contigo? Sabe o que eles têm com Jesus? Nada. Nada. Nós, filhos de Deus, também não temos nada com Ele. E Ele é o príncipe deste mundo. Então nós nada temos também com este mundo. Este mundo não tem que ter nada em nós. E nós não podemos nos deixar levar por nada neste mundo. Eu estou falando isso, irmãos, parece óbvio para alguns, mas não é. Parece óbvio para alguns, mas não é. Alguns crentes parecem não saber disso. Alguns crentes sabem disso, mas ainda continuam insistindo, como que se nada tivesse a ver. Eu hoje pela manhã falava na classe de iniciantes que o diabo não precisa de uma porta escancarada para entrar, basta uma fresta para ele começar a forçar, e daqui a pouco ele entra nessa porta. Ele não precisa de uma porta escancarada não, meu irmão. Basta apenas que você abra uma brecha para ele colocar um pedaço de pau ali, e daqui a pouco começar a forçar a ponta do pé de cabra para ir abrindo essa porta, abrindo, até que daqui a pouco essa pessoa se encontra completamente oprimida. Porque, meu irmão, nós temos separado as mais diversas práticas nos nossos dias. Eu recebi um texto aqui que me mandaram dizendo que os bandidos da comunidade da Cidade Alta estavam entregando isso aqui lá para os moradores. E veio com o título Comunicado Importante. E eles disseram assim: senhores moradores e comerciantes, venho comunicá-los que nossa guerra não é com vocês, e sim contra esses rapazes que deveriam estar aqui para ajudá-los e ser uma referência para todos os moradores, e não foram, pois tiveram anos de oportunidades e não deram valor. Agora, no seu ato de desespero, venham incomodar os moradores de bem com suas ordens e badernas
e suas intolerâncias, caso os moradores não façam o que eles querem. Então venho eu a comunicar a todos vocês, pessoas de bem, na sua maioria trabalhadores, que não se deixe levar pelas ruindades de baratão. Não crie expectativa de uma possível volta deles para cá, pois quem nos colocou aqui foi o general dos exércitos, o Deus vivo que nunca falha e nunca perdeu uma batalha. Isso é traficante que mandou recado. Então venho humildemente a comunicá-los que a época de escravidão que a cidade alta vinha vivendo com o comando de Baratão e seus ratinhos chegou ao fim. E vocês podem não estar entendendo agora, mas lá na frente entenderão que estamos dando o nosso melhor, estamos nos expondo, estamos deixando nossas famílias em casa, nossas esposas, filhos, filhas. Jamais lutaríamos numa guerra para fazer pior do que já vem sendo feito. Só estamos na luta porque foi ordenação do Senhor Jesus que a comunidade da cidade alta se liberte desse mal e viva dias melhores e mais felizes, pois os últimos dias têm sido árduos, mas sempre lembrem que após a tempestade vem a bonança. Chega. Você vê que nós chegamos ao cúmulo de pessoas que se convertem e não mudam de vida. Você percebe que chegou ao cúmulo de pessoas que confessam Jesus como Senhor, com os lábios, mas que a vida continua a mesma desgraça que era. Então, a prostituta se converte e vira prostituta gospel. Assim também o homossexual. E agora o bandido. Antes eu era um bandido incrédulo. Agora eu sou um bandido crente. E onde é que a gente vai parar com esse negócio? Dentro da igreja você tem gente que faz tudo o que as pessoas do mundo fazem. Fazem tudo o que elas fazem. São desonestas como o outro que está lá fora é. Vive com raiz de amargura no coração, como qualquer outra pessoa. Sua fonte de renda não é lícita. Há lugares que essas pessoas frequentam que Deus não está lá. E elas acham isso a coisa mais normal. E aí, meu irmão, a palavra do Senhor diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. E sabe o que ele colhe? Ele colhe, muitas vezes, a indiferença de Deus. E aí, muitas vezes, o pior de tudo é que a igreja toda é afetada. E se fosse só ele, seria um problema. Mas o problema é que Acã faz a igreja perder a batalha. Então é importante que você faça um exame baseado na palavra de Deus, que diz assim: infiéis. Você se coloca diante de Deus e diz assim: Senhor, eu estou sendo infiel. Senhor, há alguma coisa que eu estou fazendo que eu não estou percebendo, mas que a minha vida está misturada com as coisas deste mundo e eu estou te desagradando. Tem alguma coisa que eu estou fazendo, Senhor, que está me impedindo de receber esta bênção? Ou ainda, pode ser que Deus não esteja encontrando humildade em nós.
Porque a humildade abre portas. Veja o que está escrito no versículo 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo 7, primeira parte, diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Versículo 8, primeira parte, diz: chegai-vos a Deus. Versículo 9 diz: afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. A palavra do Senhor diz que à medida que você se humilha na presença dEle, as portas vão se abrindo. A humildade é algo que atrai os olhos do Senhor. Aliás, a humildade nos atrai. É uma verdade. A humildade, ela chama a nossa atenção. Spurgeon disse: a igreja de Deus sempre é bem erguida quando formada por homens de coração quebrantado. E o Watchman Nee disse: o quebrantamento é o caminho da bênção, o caminho da fragrância, o caminho da frutificação. Então, meu irmão, comece a se humilhar na presença do Senhor. Comece a se humilhar na presença do Senhor. Quando a gente se humilha na presença dEle, a gente se torna submisso. A submissão é um exemplo de humildade. É uma manifestação da humildade. A pessoa submissa é aquela que abre mão da sua vontade para seguir a vontade de Deus. A sua vontade é uma, mas a vontade de Deus é outra. Pensa numa coisa aí, meu irmão, que é a tua vontade. Para pensar um pouquinho. Para pensar um pouquinho. Pensa em algo que é tua vontade. Pensa. Agora pensa que Deus pode ter um plano diferente para você. Pensa. A submissão à vontade de Deus é um exemplo de que você é uma pessoa quebrantada. Quando você simplesmente faz a tua vontade independente da palavra de Deus, independente da vontade de Deus, você está demonstrando que você não é uma pessoa humilde, você não é uma pessoa quebrantada. E essa palavra quebrantar significa quebrar. Em outros versículos é a palavra quebrar mesmo. E tem gente que precisa ser quebrado. Só mesmo sendo quebrado para ele se submeter. Agora deixa eu fazer uma ressalva aqui, amados. Nós sabemos que a palavra do Senhor diz que a mulher deve ser submissa ao marido. Mas nem sempre a submissão da mulher ao marido é uma submissão divina. É uma submissão da parte de Deus. Vou citar um exemplo para ninguém ficar escandalizado. Às vezes o marido está fazendo uma coisa que não é certo, que todo mundo sabe que não é certo, mas aquela mulher diz assim: não, eu tenho que ser submissa a ele, eu não posso nem discordar dele, eu não posso falar nada contra, porque afinal de contas eu sou submissa. E aí eu fico imaginando, irmãos, a esposa do Sérgio Cabral, se fosse uma mulher crente, ele fosse um homem crente, essa mulher poderia dizer assim: fazer o quê? Né? O homem trazia tudo para dentro de casa, mas eu era submissa, ele não podia fazer. Né? Eu sou submissa. O homem me cobria de joias a cabeça até os pés. Eu sou submissa. O que eu podia fazer? Né? Eu fico pensando nessas mulheres, nesses políticos, que o homem está fazendo errado, está metendo a mão no dinheiro que não é dele, e a mulher não chega para ele e diz assim: que negócio é esse? Que bando de dinheiro é esse aqui dentro de casa que você não ganha isso tudo? Não tem uma mulher para dizer para esse homem que ele está errado? Que monte de joia é essa aqui?
Aí quando chega na hora de depois, diz assim: eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Ele ganhava e eu gastava, mas eu não sei qual é a fonte. Não sabia. Não é? Mas a submissão de acordo com a palavra de Deus, a submissão à vontade de Deus. Então, meu irmão, você tem que ser submisso acima de tudo à palavra de Deus. O outro sinal da tua humildade é o nosso serviço, é o teu serviço. A pessoa humilde está disposta a servir, e não apenas ser servido. Ela quer aliviar o sofrimento das outras pessoas. A palavra do Senhor diz em Gálatas 6, versículo 2: levai as cargas uns dos outros. Levai as cargas uns dos outros. Não é só servir aquele que pode te dar alguma coisa, mas servir até aquele que nada pode te dar em troca. C.S. Lewis diz assim: há um mal do qual nenhum homem no mundo está livre, o qual todos detestam quando veem nos outros, e o qual raramente as pessoas imaginam que carregam dentro de si. Esse mal é o orgulho. É um mal que ninguém está livre. É um mal que ninguém está livre. E que muitas vezes a gente, quando vê o orgulho no outro, a gente aponta o dedo e diz: fulano é orgulhoso, fulano é soberbo. Muitas vezes não vê em si mesmo. Muitas vezes não vemos em nós a soberba, a nossa soberba, o nosso orgulho, que nos afasta de Deus, porque a palavra do Senhor diz que Ele resiste ao soberbo. Mas quando nós nos humilhamos, a palavra do Senhor diz que Ele dá graça. Ele dá graça aos humildes. William Wall disse: humildade não consiste em ter uma opinião pior de nós mesmos do que merecemos,